Este vídeo foi inspirado nas reflexões da Catena Áurea, a famosa coletânea de comentários dos padres da Igreja organizada por São Tomás de Aquino. Nota de transparência. Usamos inteligência artificial apenas como ferramenta de apoio, sempre com revisão humana, fidelidade às fontes e compromisso com a fé católica, em sintonia com a encíclica Magnificat Humanitas, de Leão XIV. No Evangelho segundo São João, no capítulo 3, Jesus revela a Nicodemos que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que o mundo fosse salvo por ele. Neste vídeo, você vai descobrir por que a entrega do Filho é a maior prova do amor de Deus, como Cristo pôde sofrer e morrer sem deixar de ser Deus, porque a fé verdadeira precisa aparecer nas obras, e o que significa a dura advertência de que quem não crê já está condenado. Jesus apresenta então uma afirmação que muda toda a história da humanidade. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. A expressão amou tanto não está aí por acaso. Ela nos mostra a intensidade e a proporção imensurável desse amor do Criador. Para entendermos a vastidão desse amor, São João Crisóstomo nos convida a olhar para a imensa e infinita distância que existe entre quem ama e quem é amado. De um lado, temos o próprio Deus, grandeza infinita, sem começo e sem fim, absolutamente perfeito, que não precisa de nada nem de ninguém para ser feliz. Do outro lado, estamos nós, o mundo, criaturas feitas de terra e de cinzas, miseráveis e carregadas de inumeráveis pecados. O fato de o Deus Todo-Poderoso ter amado criaturas tão ingratas, fracas e manchadas pelo pecado, revela um amor que a inteligência humana simplesmente não consegue medir. E a prova desse amor incompreensível está na grandeza do dom que ele nos deu. Quando amamos alguém, a prova do nosso amor aparece no valor daquilo que estamos dispostos a sacrificar por essa pessoa. São João Crisóstomo lembra que Deus não enviou à terra um simples servo, nem um anjo, nem mesmo um poderoso arcanjo para nos salvar. Ele enviou o seu próprio Filho. Se um rei humano tivesse muitos filhos e entregasse um deles para salvar o seu povo, isso já seria considerado um sacrifício imenso. Mas o Evangelho nos diz que Deus entregou o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho. Santo Hilário aprofunda ainda mais essa maravilha, explicando que, se Deus tivesse enviado apenas uma criatura qualquer para morrer no lugar de outra criatura, uma perda tão pequena e insignificante não seria uma grande evidência de amor. A grandeza do amor divino se manifesta justamente nisto. Deus não entregou uma simples criatura, mas o seu próprio Filho unigênito para ser entregue à morte e salvar o mundo. Esta é a maior prova de caridade que existe no universo. Mas aqui alguém poderia perguntar: como é possível que o Filho de Deus, que é o próprio Deus, possa sofrer e ser morto na cruz, já que Deus é imortal? Teofilacto explica esse mistério. Jesus é uma única pessoa, mas possui duas naturezas, a divina e a humana. Na sua natureza divina, como Filho de Deus, ele era impassível, uma palavra teológica que significa que ele não podia sofrer dor, ferimentos ou morte. No entanto, por causa da unidade da sua pessoa, ele assumiu a natureza humana, que é passível, ou seja, capaz de sofrer, chorar, sangrar e morrer. Portanto, quando dizemos que o Filho de Deus foi entregue à morte e sofreu, ele realmente sofreu. Não na sua natureza divina, mas na sua própria carne humana, assumida no ventre de Maria. São Beda completa essa explicação dizendo que, antes de o mundo existir, ele já era o nosso Criador e o Filho de Deus. Mas, no fim dos tempos, para nos salvar, foi feito Filho do Homem. Aquele mesmo Deus que, pelo poder da sua divindade, nos criou no princípio para desfrutarmos da felicidade de uma vida sem fim, tomou sobre si a nossa fragilidade e fraqueza humana para nos restaurar e devolver a vida que havíamos perdido pelo pecado. Por isso, quando olhamos para a cruz de Cristo, nossa visão humana é corrigida. A morte do Filho de Deus não foi derrota, mas a fonte da nossa vida eterna. Não foi fracasso, mas o caminho escolhido por Deus para nos salvar. No versículo seguinte, Jesus declara: De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo,
mas para que o mundo seja salvo por ele. Alcuino ensina que não houve absolutamente nenhuma outra causa para o Filho de Deus ter descido a este mundo a não ser a sua vontade de nos salvar. Por meio dele, e somente por meio dele, o mundo recebe a vida. Santo Agostinho explica que Jesus é chamado de Salvador do mundo justamente porque ele salva o mundo. Mas para entendermos melhor como essa salvação acontece, ele nos apresenta uma comparação simples. Cristo age como um médico diante de um doente. Pensemos num médico humano. Em sua vontade e em sua missão, o bom médico deseja curar todos os doentes que chegam até ele. Ele receita o remédio correto e dá as orientações necessárias. Mas, se o doente, por teimosia ou orgulho, despreza as orientações do médico e se recusa a tomar o remédio, quem é o culpado pela sua morte? O próprio doente destrói a si mesmo. Do mesmo modo, Deus enviou o médico divino não para condenar os enfermos, mas para oferecer gratuitamente o remédio da salvação. Aqueles que rejeitam Cristo rejeitam a própria cura. São João Crisóstomo alerta que muitas pessoas, ao escutarem que Deus é amor e que enviou seu Filho para salvar, tornam-se negligentes na vida espiritual, afundadas na multidão dos seus pecados e dominadas por um perigoso descuido com a própria alma, abusam da misericórdia de Deus. A partir disso, começam a alimentar uma ilusão perigosa. Não há inferno, não há punição, Deus é amor e perdoa todos os nossos pecados, não importa como vivamos. Para corrigir esse engano, Crisóstomo recorda que devemos sempre lembrar que existem dois adventos, ou seja, duas vindas de Cristo a este mundo. A primeira vinda de Jesus já aconteceu no passado. A segunda ainda acontecerá no fim dos tempos. A primeira vinda não teve como objetivo julgar, mas perdoar. Porque ele é o nosso médico misericordioso, em vez de aplicar o julgamento merecido, concedeu-nos a remissão e a purificação dos nossos pecados pela água do batismo. E não apenas isso, mesmo quando caímos em pecado grave, depois do batismo, ele continua sendo misericordioso e nos abre a porta do sacramento da confissão. Se ele não tivesse feito isso na sua primeira vinda, todos nós estaríamos perdidos, pois a Escritura diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No entanto, a segunda vinda de Cristo será diferente da primeira. Ele não virá mais como médico que oferece o remédio, mas como juiz que julga com justiça perfeita. É por isso que, logo após falar de amor e salvação, Jesus introduz o tema da condenação dos incrédulos, para nos alertar e impedir que nos enganemos com a falsa ideia de que podemos pecar impunemente sem consequências. Jesus diz claramente no versículo 18, quem nele crê não é condenado. Alcuino explica que crer verdadeiramente em Cristo significa unir-se a Ele como um membro do corpo se une à sua cabeça. Uma fé viva nos une verdadeiramente ao Senhor. Mas aqui surge uma pergunta importante. E se alguém afirma que acredita em Deus, não levanta objeções contra a fé, mas vive de modo impuro, desonesto e cheio de pecados? Será que essa pessoa crê de verdade? São João Crisóstomo responde com as palavras do apóstolo São Paulo. Pessoas assim confessam com os lábios que conhecem a Deus, mas o negam por meio das obras, ou seja, não serão condenadas por rejeição declarada da fé, mas receberão castigo severo por suas más ações, pois a fé que professam não aparece na vida. Mas a parte mais dura do Evangelho vem logo a seguir. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Como alguém já pode estar condenado agora, se o juízo final ainda não chegou? Santo Agostinho explica que o juízo ainda não apareceu de forma visível para nós, mas Deus, em sua sabedoria infinita, já conhece perfeitamente quem caminha para a coroa da glória e quem caminha para o fogo eterno. São João Crisóstomo oferece 3 comparações para explicar como aquele que permanece incrédulo já está condenado. A primeira é a escuridão. A descrença e a recusa da fé já são, por si mesmas, um grande castigo. Quem recusa a fé escolhe viver sem a luz de Deus, e estar mergulhado nas trevas espirituais já é o início da própria punição.
A segunda é a de um assassino. Mesmo antes de ouvir a sentença oficial do juiz, o crime cometido já o condena perante a verdade. A terceira é a de Adão. Deus havia avisado que, no dia em que ele comesse do fruto proibido, morreria. Adão comeu e continuou respirando por muitos anos, mas, naquele mesmo dia, perdeu a vida da graça e caiu numa verdadeira morte espiritual, antes mesmo da morte do corpo. Da mesma forma, o homem que se recusa teimosamente a crer no Filho de Deus, embora continue vivo fisicamente, já se encontra espiritualmente morto, se permanece nesse estado de incredulidade. São Gregório Magno aprofunda essa explicação dizendo que, no último julgamento, haverá uma diferença entre aqueles que conservaram a profissão da fé, mas viveram sem obras correspondentes, e aqueles que rejeitaram a fé ou não guardaram os sacramentos da fé. Os que professaram a fé receberam os sacramentos, mas não apresentaram boas obras que demonstrassem uma fé viva, passarão pelo julgamento rigoroso. Já aqueles que rejeitaram a fé permanecem sob a sentença da própria incredulidade, como quem já se colocou fora da presença do juiz, que tudo discerne. Para explicar isso, São Gregório usa o exemplo de um rei terreno. O rei trata de modo diferente um súdito rebelde e um inimigo estrangeiro. O súdito, por pertencer ao reino, é julgado segundo as leis do reino, mas o inimigo estrangeiro, que nunca aceitou submeter-se àquela autoridade, não é tratado como cidadão. Contra ele, o rei procede como em guerra, tratando-o como inimigo declarado do seu reino. Assim também acontece no juízo divino. Aquele que conserva a profissão da fé será julgado segundo a lei que professou, mas aquele que rejeita obstinadamente Cristo permanece sob condenação, porque nunca quis submeter-se ao Rei e Juiz verdadeiro. Para finalizar, Santo Agostinho responde o que acontece então com os bebês e as crianças pequenas que ainda não sabem falar e não podem fazer uma profissão de fé com a própria boca. Santo Agostinho afirma que devemos colocar as crianças batizadas no mesmo grupo daqueles que creem. Essa pertença ao grupo dos que creem lhes é concedida pela virtude sagrada do próprio sacramento do batismo e pelos compromissos assumidos em seu nome pelos padrinhos diante de Deus. A Igreja as abraça como verdadeiros membros de Cristo. Ao mesmo tempo, pela mesma regra, Santo Agostinho ensina que as crianças que permanecem sem o batismo não podem ser contadas do mesmo modo entre os que creem. Essa afirmação mostra com seriedade a necessidade do batismo e a responsabilidade dos pais cristãos de não adiarem esse sacramento. Aqui é importante esclarecer que, em relação às crianças que morrem sem batismo, a Igreja não afirma conhecer com certeza o seu destino eterno. Ela as confia à misericórdia de Deus, lembrando que Cristo deseja a salvação de todos e manifestou ternura especial pelas crianças. Por isso, o ensinamento permanece sério. O batismo é necessário para a salvação e não deve ser negligenciado. Que nós possamos nos apegar a Cristo não apenas com belas palavras de louvor, mas com a fé viva que transforma as nossas obras e o nosso comportamento diário. E que corramos sempre para os braços deste médico perfeito, para sermos limpos, purificados e conduzidos um dia à promessa inabalável da vida eterna. Se você deseja aprofundar a leitura da Sagrada Escritura à luz da tradição da Igreja, você precisa conhecer a Catena Áurea. O link para adquirir a Catena Áurea do Evangelho de São João ou o kit completo com os 4 evangelhos na Amazon está na descrição do vídeo.